de criança alérgica seu filho apresenta associado à rinite, a conjuntivite ou a sinusite alérgica? E o que essas doenças alérgicas têm em relação com a rinite é o que veremos no vídeo de hoje. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, com 25 anos de experiência, já ajudei a mais de 25 mil mães a cuidarem de seus filhos alérgicos. Sou membro da Sociedade Brasileira de Alergia e membro da Academia Europeia de Alergia e idealizadora do canal Descomplicando a Alergia. Então, hoje nós veremos qual a relação entre a sinusite e a conjuntivite alérgica com os quadros de rinite. A rinite é a alergia mais prevalente entre as crianças. A estimativa é que 1 em cada 4 crianças apresentem a rinite alérgica. A rinite alérgica, ela é uma doença que tende a ser hereditária, assim como todas as outras alergias. Se pai ou mãe desta criança apresentam alergia, essa criança tem uma chance de 50% de herdar essa tendência. Se o pai e mãe apresentam alergia, essa chance aumenta para 80%. Mas como se manifesta a rinite alérgica? A rinite alérgica, ela é uma inflamação da mucosa que forra o nosso nariz por dentro. É uma inflamação crônica de origem genética que apresenta como sintomas o entupimento nasal, a coriza, o prurido, que é a coceira, e os espirros frequentes. Muitas vezes pode estar associada a sintomas de tosse também. A rinite alérgica, por ser tão frequente, ela também pode estar associada a outras doenças alérgicas. Entre elas, a sinusite alérgica. A sinusite alérgica, ela é diferente da sinusite bacteriana ou viral, que são quadros agudos que não costumam se repetir com frequência, mas muitas vezes com sintomas semelhantes, que podem levar o paciente a apresentar uma dor de cabeça frontal, uma sensação de compressão nos seios da face, uma sensação de dor por trás dos olhos, a sensação de obstrução e os sintomas também mencionados anteriormente. Além da sinusite, o nosso paciente que apresenta rinite alérgica, ele pode também apresentar a conjuntivite alérgica, que estão muito comumente associadas. A conjuntivite alérgica também não pode ser confundida com a conjuntivite infecciosa, tanto a viral quanto a bacteriana, e também muitas vezes apresentam sintomas semelhantes. Os sintomas da conjuntivite nós podemos citar a vermelhidão nos olhos, a ardência, a dor, muita coceira, a sensação como se tivesse um corpo estranho dentro do olho, a ardência e a sensibilidade à luz e o lacrimejamento também. Então, todos esses sintomas, eles podem estar interligados. Mas o que é que conecta todos esses órgãos? Eles estão muito conectados através da mesma mucosa que forra o nariz por dentro. Ela vai forrar também os seios da face, que são cavidades que nós temos no crânio, que são forradas por essa mesma mucosa, que quando apresenta a inflamação alérgica, apresenta esses sintomas mencionados anteriormente. Mas, como esta inflamação é uma inflamação crônica, esse quadro tende a se repetir várias vezes, principalmente associados com as crises de rinite. Assim como a conjuntivite, nós também temos essa ligação com a mucosa ocular e a mucosa nasal. Por estarem muito próximas, quando nós temos muitas vezes a própria obstrução nasal, podemos ter um aumento também do lacrimejamento.
Só que esses sintomas, eles não são causados por vírus ou bactérias. Eles são causados pela inflamação crônica da nossa mucosa, que reage àqueles agentes que não são nocivos à nossa saúde, como, por exemplo, a poeira, pelos de animais, aos ácaros da poeira e outros causadores de alergia respiratória que, quando entram em contato com a nossa mucosa, tanto ocular, quanto nasal, quanto dos seios da face, pode desencadear esses sintomas que já mencionamos anteriormente. Muitas vezes, para se ter o controle destes quadros, tanto da sinusite quanto da conjuntivite alérgica, temos que sim evitar aqueles fatores desencadeantes, como já mencionamos, a poeiras e os pelos de animais. Então, sempre lembrando que a limpeza da casa deve ser realizada com água e sabão neutro. Devemos evitar de varrer, sempre lembrando que os produtos utilizados na nossa limpeza da casa que tem crianças alérgicas, deve sempre se evitar os produtos com cheiro, que deixem resíduo. Sempre utilizando produtos que sejam mais naturais, como o álcool, o vinagre de álcool, o bicarbonato de sódio diluído, a água e o sabão neutro. Se formos utilizar a água sanitária, diluí-la em água. Cada 2 colheres de sopa de água sanitária diluídas em 1 litro de água. Se o seu balde tem 3 litros, você vai colocar 6 colheres de água sanitária para fazer a limpeza de um banheiro ou de uma área externa. Em relação aos pelos de animais, muitas mães me perguntam se é necessário que se desfaçam dos animais de estimação. Então, isso é uma questão muito individual. Ela tem que ser avaliada de paciente para paciente. Pois existem algumas crianças com alergia respiratória que entram em contato com os animais e estes pelos nem sempre desencadeiam os sintomas da rinite, da conjuntivite ou da sinusite alérgica. Nessas situações em que o animal já está há muitos anos na casa, em que a criança já está acostumada com aquele animal e que não apresenta desencadeamento de sintomas, podemos manter o animal de estimação na casa da família. O que sempre se orienta é que esse animal permaneça em área externa, evitando se entrar em casa e principalmente no quarto onde a criança dorme, pois aquele pelo do animal ele não será retirado depois à noite e você fica com o quarto muitas vezes fechado e a criança ali com aquele pelo circulando durante toda a noite. Um fator que pode desencadear sim aí uma crise pela permanência do pelo do animal no local onde a criança dorme. Então nós falamos da limpeza, nós falamos dos animais, evitar sempre produtos que tenham cheiros, tanto na limpeza da casa quanto nos produtos de higiene pessoal dessa criança. Shampoo, sabonetes, hidratantes, todos sem cheiro, para que eles não desencadeiem nem a rinite, nem o quadro de sinusite, nem a conjuntivite alérgica. E também nós temos que estar atentos sempre ao uso do amaciante na roupa. Este uso deve ser evitado, porque o amaciante ele deixa muito cheiro na roupa e pode desencadear uma crise de rinocinusite ou de rinoconjuntivite alérgica na criança que já é sensibilizada, e que nós possamos sempre oferecer a essa criança o melhor controle possível para que se evite esse tipo de crise. Outra coisa que deve ser evitada no ambiente doméstico é o tabagismo. O tabagismo pelas pessoas que vivem no mesmo ambiente prejudica muito as crises de alergia da sua criança, principalmente no ambiente intradomiciliar.
Muitas vezes eu escuto de pais ou mães que são fumantes: ai, doutora, mas eu fumo do lado de fora da casa. Mas mesmo assim, aquele cigarro, né, que tem vários produtos tóxicos, ele fica com o cheiro aderido à roupa, ao cabelo. Então, muitas vezes o fumante, talvez já acostumado com aquele odor, não perceba, mas mesmo que ele fume do lado de fora da residência, no momento em que ele entra, aquele cheiro de cigarro, muitas vezes aderido, né, à roupa do responsável, quando a criança entra em contato com aquele cheiro, pode ser um desencadeante. Outra coisa importante é estar atento à umidade na casa. Se há locais de acúmulo de mofo, onde há muita umidade, também os fungos são um dos principais causadores das alergias respiratórias e pode desencadear todos aqueles quadros, tanto da rinite quanto da sinusite e da conjuntivite alérgica também associadas. Outra coisa muito importante, além do tabagismo, além da limpeza da casa, é o uso das capas anti-ácaro. As capas anti-ácaro, elas fazem uma barreira de proteção, evitando que o seu filho tenha contato direto com o ácaro, que encontra seu maior local de concentração no colchão e travesseiro. Essas capas, elas têm que ser capas que cubram todo o colchão e todo o travesseiro. Capas como um envelope, em que você coloca dentro o colchão e se fecha com o zíper. A mesma coisa para os travesseiros e posteriormente você coloca o lençol por cima da cama, evitando também sempre as coisas que soltem pelo, como lã, colchas peludas, bichinhos de pelúcia, evitar o acúmulo de coisas nas estantes, no quarto da criança, tem que ser tudo guardado dentro dos armários para evitar o acúmulo de poeira, porque esses mesmos fatores que desencadeiam as crises de rinite, eles também vão piorar a sinusite e a conjuntivite alérgica. Um fator importante nas crianças que apresentam a conjuntivite alérgica muito frequente, um dos principais sintomas é o prurido, que é a coceira ocular. O problema da coceira é que se a criança fricciona com muita frequência o olho, principalmente a parte superior, onde encontramos a córnea, ela pode levar a longo prazo a uma lesão da córnea e muitas vezes até uma perda parcial ou total dessa visão. Então, as crianças que apresentam a conjuntivite alérgica, é muito importante que elas também façam, além do acompanhamento com o especialista alergista, com o oftalmologista, que possa fazer esse acompanhamento semestral ou anual para ver se não temos esse efeito da lesão da córnea pelo ato de coçar das crianças, principalmente as pequenas. A conjuntivite alérgica, assim como a rinite e a sinusite, elas acontecem com maior frequência nos períodos mais frios aqui no nosso país. Sem contar, é claro, as estações polínicas nos países de clima temperado que apresentam durante o período da primavera uma grande liberação de pólens em suspensão no ar. Essa grande quantidade de pólens, ela pode desencadear um quadro de rinoconjuntivite e de rinocinusite alérgica, principalmente nos dias em que há maior concentração de pólens no ambiente. Então, nesses dias, nesses locais em que ocorre essa alergia sazonal nos períodos polínicos, deve-se evitar de sair ao ar livre nos períodos em que encontramos uma maior quantidade de pólens em suspensão no ar. Para o diagnóstico da conjuntivite
ou da sinusite alérgica são muito semelhantes à própria rinite alérgica, por isso elas estão tão interligadas. Em geral, quando a criança apresenta um tipo de alergia, os outros associados são causados pelos mesmos agentes. Então, para o diagnóstico, temos principalmente os testes de pele, em que se coloca uma gota de concentrado dos principais alérgenos respiratórios, que são a poeira, o ácaro, o mofo, os pelos de animais e os pólens nos locais em que ocorre essa grande polinização da primavera. E também nós temos os exames de sangue, que são mais ou menos equivalentes aos de pele, para fazer um diagnóstico mais preciso daquele agente causador dos sintomas do seu filho. Outra coisa importante é, além do controle do ambiente, o tratamento em si. Muitas vezes, o tratamento da rinite, da sinusite e da conjuntivite também estão interligados. Os tratamentos que vemos com maior frequência são o uso de sprays nasais. O nariz, ele tem uma função muito importante na nossa respiração. Ele é responsável pela limpeza do ar, pela filtragem, pela umidificação e pelo aquecimento desse ar antes que ele vá para os nossos pulmões. Quando o ar ele é inspirado pelo nariz, ele também passa pelos seios da face, que ajudam nessa função, tanto da limpeza quanto da umidificação e do aquecimento. Se nós temos uma mucosa inflamada, com obstrução e outros sintomas, muitas vezes o que vemos é que o nariz não exerce a função principal e terminamos tendo muitas crianças sendo respiradores orais pela obstrução nasal e pela obstrução dos seios da face. O problema da respiração oral é que a boca não foi feita para exercer essas funções que o nariz exerce. Então, muitas vezes, o ar que chega ao pulmão, ele não está aquecido, ele não está umidificado. E se a criança também apresenta uma alergia respiratória pulmonar, como a asma, muitas vezes pode chegar a desencadear um quadro de asma, também associados com esses quadros de rinite e da sinusite. O que nós temos nas nossas vias aéreas é um conceito que se utiliza chamado vias aéreas unidas. Quer dizer que a mesma via aérea que forra o meu nariz, forra os seios da face, forra a minha faringe, laringe e chega até os pulmões. Então, quando eu tenho uma inflamação local de algum tipo de mucosa relacionada aos seios da face, ou a rinite, ou a asma, elas costumam estar muito interligadas. Então, para que a gente tenha o controle das doenças associadas à rinite, temos que ter um bom tratamento e um bom controle da nossa rinite. Depois de feito um diagnóstico adequado, é orientado o tratamento. Então, inicialmente, nós podemos utilizar o soro fisiológico na limpeza e na umidificação dessa mucosa. É muito importante que seja realizada essa higiene com o soro fisiológico diariamente nos pacientes com rinocinusite alérgica. Porque essa mucosa, como ela age como filtro, muitas vezes nós temos aderidas à mucosa os principais alérgenos, porque a mucosa exerce como se fosse uma barreira. Na hora que eu utilizo o soro fisiológico para limpeza nasal, eu estou eliminando a secreção, estou eliminando os pólens, a poeira, tudo aquilo que ficou aderido à minha mucosa. Estou ajudando a umidificá-la para que ela possa exercer melhor essa função de limpeza e filtragem do ar durante o período da respiração. Então, o soro fisiológico é essencial. Outras coisas que utilizamos também são os sprays. Os sprays nasais, que podem ser de corticoides ou também
muitas vezes os estabilizadores de membrana de mastócito. Bom, o que seriam esses? Esses sprays, eles não são tão potentes quanto os corticoides, mas muitas vezes nós podemos utilizá-los nas crianças menores, a partir dos 6 meses até 1 ano, pois a maioria dos sprays de corticoide, eles só são liberados a partir dos 2 anos de vida. Mas os corticoides, eles têm um efeito mais potente, nós temos uma gradação de potências entre os sprays. Existem alguns mais fracos e outros mais fortes, cada um adequado a um tipo de criança. Por isso é importante que sua criança seja acompanhada para que se possa prescrever aquele spray que é mais adequado àquela criança. Para o tratamento, nós temos também os antialérgicos, os chamados antihistamínicos. Esses remédios, principalmente para as crianças em forma de xarope, para as maiores já em forma de comprimido, podem ser utilizados durante as crises. Os tratamentos com os sprays nasais são tratamentos de uma duração maior, ou seja, nós podemos permanecer utilizando esses sprays durante alguns meses. Por exemplo, no período do outono e inverno, podemos utilizar em torno de 3 meses, para tentar diminuir a chance de que essa criança evolua com um quadro de rinocinusite ou conjuntivite alérgica. Além dos sprays, nós temos também vacinas que podem ser indicadas dependendo do quadro da sua criança, se ela não melhora com o uso da medicação e se nos testes para alergia, se ela apresentou alguma sensibilização. Para a conjuntivite alérgica, nós temos vários tipos de colírios. Temos colírios com efeitos anti-inflamatórios, colírios com efeitos antialérgicos e colírios de corticoide. A longo prazo, a maioria dos colírios antialérgicos são os mais comumente utilizados nos períodos em que o paciente apresenta uma maior sensibilização. Agora, o que observamos é que quando a rinite ela costuma estar bem controlada, dificilmente a conjuntivite vai aparecer sozinha. Ela costuma aparecer mais nas crises associadas à rinocinusite. Então, nós vemos aqui tanto os sintomas quanto a associação entre rinite, sinusite, conjuntivite, o tratamento, as medidas de controle do ambiente. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Para mais informações como essa, me segue aqui no canal.